Olá, irmãos. Eu me chamo Andressa, sou consagrada da Comunidade Católica Shalom, como Comunidade de Aliança, tenho 29 anos. Conheci a comunidade quando eu tinha 15 para 16 anos, em 2011. Em 2014 fiz meu ano vocacional, em 2015 eu ingressei na Comunidade de Aliança e em 2019 fiz meus primeiros promessas no Carisma. Este ano, pela graça de Deus, eu fiz meus primeiros votos no celibato pelo Reino dos Céus. E estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre o meu processo de discernimento do estado de vida, e sobre a minha abertura a esse discernimento e os sinais que eu fui encontrando na minha vida. O primeiro ponto que eu queria partilhar, e posso partilhar com vocês, é sobre a abertura mesmo ao discernimento do estado de vida, porque aparentemente eu era muito aberta ao discernimento do estado de vida, mas mesmo que meio inconsciente eu não era tão aberta assim. Eu tinha alguns bloqueios e acho que em primeiro lugar porque eu não dei prioridade, não era algo que eu dava de fato prioridade. Eu deixava para depois, fui colocando outras coisas em primeiro lugar, outras realidades da minha vida, né? O estado de vida eu deixava para depois, o discernimento. E em segundo lugar pelo medo também, né, de discernir de fato a vontade de Deus. Mas eu precisei abrir de fato meu coração, né? Depois eu vou aprofundar isso, mas eu preciso dizer que assim, primeiro eu precisei abrir meu coração de verdade, né? E o primeiro momento que eu abri meu coração de verdade foi na minha reciclagem de janeiro de 2023, né? Que era ainda a reciclagem do ano anterior. E digamos que em 2022 Deus foi preparando meu coração. Todo o ano de 2022, principalmente no segundo semestre, Deus foi inquietando meu coração para fazer esse discernimento, né? Dizendo que era a hora, me convidando a discernir, me falando sobre os estados de vida, nas minhas orações. E eu fui entendendo que eu precisava discernir e fui desejando também, né? Até que em 2023, né, em janeiro, eu fui para minha reciclagem e ali eu abri de fato meu coração, com muita sinceridade. Eu disse: Jesus, eu não quero mais fugir da tua vontade, eu não quero mais me esconder, eu quero escutar de fato qual a tua vontade para mim, né? O que você quer para mim. E aí, acho que foi ali mesmo que Deus foi alargando, escancarando as portas do meu coração. Porque eu cheguei na reciclagem com alguns propósitos e o primeiro deles era esse: Senhor, eu quero me abrir de verdade à tua vontade, seja ela qual for, celibato, matrimônio, a tua vontade. A minha vontade você já sabe qual é, que era de casar, né? Que era a vocação do matrimônio. Corta para ele celibatária, né? Corta para o anel da celibatária. Mas enfim, eu disse: Jesus, seja qual for a tua vontade, você já sabe qual é a minha, mas eu quero ouvir, eu quero discernir, eu quero realmente descobrir, encontrar aquilo que eu nasci para ser no meu estado de vida. E aí, na primeira adoração da reciclagem, eu fui reforçando isso para Jesus e olhando para o Santíssimo, eu entendia que ele escutava a minha oração, né? Eu fui acreditando que ele mesmo estava me levando a fazer aquela oração. E aí, pouco tempo depois, uma consagrada veio rezar por mim e ela confirmou isso, né? Ela dizia que naquele momento eu estava me dando uma grande graça no meu processo de discernimento de estado de vida. Eu nem sabia que o discernimento já tinha começado, mas já tinha começado. E aí, ali na reciclagem, realmente Deus foi ali trabalhando muito isso dentro de mim, me abrindo verdadeiramente. E um outro ponto marcante dessa reciclagem foi uma outra adoração, e um irmão começou a ler a passagem de Samuel, que é aquela passagem, né, em que Deus chama Samuel. E a gente já conhece, muitos já conhecem essa passagem, já tinha escutado várias vezes, mas nunca tinha remetido ao celibato, nunca, né? Para mim, falava sobre vocação, sobre
vocação mesmo, sobre a vida na igreja, falava sobre até o sacerdócio, digamos assim. Mas o celibato não. Mas enquanto o irmão proclamava aquela passagem, eu sentia meu coração arder, inquietar. E dentro de mim, algo me dizia que o entendimento daquela passagem seria sobre o celibato, né? O próprio Deus ia me adiantando, digamos assim, que o discernimento ali seria sobre o celibato. E realmente, quando o irmão terminou de ler a passagem, começou a falar o entendimento que Deus dava a ele falava justamente sobre a vocação ao celibato, sobre o ser celibatário. E aí meu coração ardeu mais ainda, né? Porque eu senti que era pra mim. Deus já tinha me revelado antes do irmão falar, e eu senti que era pra mim. E aí eu fui abrindo ainda mais o meu coração para a possibilidade do celibato. Eu digo, meu Deus, realmente pode ser isso? Jesus, será que é realmente isso? E aí fui abrindo meu coração ali naquela adoração e colocando ali a minha vida, a minha vontade, o meu coração e a vontade verdadeira de fazer a vontade de Deus. E aí, naquele momento, eu fui imaginando a minha vida como celibatária, como seria a minha vida como celibatária. E muitas coisas foram se encaixando, digamos assim, né? Coisas que eu tinha medo antes, que eu não sabia como se daria. Pra mim, como celibatária, parecia assim que fluiria, que, sabe, eu vi a minha vida de maneira assim fluida. Eu digo, meu Deus, né? Eu acho que realmente é isso. Porque eu sempre tive muito desejo de dar tudo a Deus, com todas as minhas misérias, com todos os meus pecados e erros, mas eu quero dar tudo a Deus. E eu tinha muito desejo de dar tudo, né? De não precisar dividir o meu coração, o meu tempo. E isso não se encaixava tão bem assim como casada, né? Os consagrados como casados também precisam dar tudo a Deus, mas é diferente do celibatário, que não tem outras responsabilidades familiares, digamos assim. Tem com os pais, com os tios, mas não com filhos, não com o cônjuge, né? É diferente. E aí eu disse, meu Deus, então se você me chamar em missão um dia, eu posso ir para onde você quiser me enviar. A hora que você precisar de mim, a hora que a comunidade precisar de mim, eu posso estar mais disponível, né? Eu não vou precisar dividir o meu coração entre a vontade do meu cônjuge, a minha vontade e a tua vontade. Será a tua vontade, seja onde for, seja qual for. E aquilo foi calando no meu coração. E aí eu me lembrei também de outro ponto que Deus me fala, de uma reciclagem, de um Aleluia de 2012, em que eu estava em um momento sozinha, eu tinha acabado de servir, fiquei sozinha um pedacinho, sentei na grama, e olhando para o céu, Deus me fazia escutar e entender assim, eu te quero por inteiro, eu te quero por inteiro. E isso foi em 2012, mas eu guardo até hoje no meu coração. E naquela reciclagem eu lembrava disso, eu dizia, era desse jeito que Deus dizia que me queria por inteiro, né? Era desse jeito já, eu não tinha entendido ainda. E aí pronto, acabou a reciclagem, fui partilhar com a minha formadora. E aí tem outro ponto importante, porque nas minhas formações até então, eu não falava muito sobre isso, né? Não tinha, minha formadora nunca, ela é celibatária, então ela não queria puxar pro lado dela, né? Então ela não me forçava, nem falava muito sobre isso. Ela me pedia às vezes para discernir, para ouvir a voz de Deus, que me chamava a discernir, mas não me levava nem para um nem para outro discernimento. E aí quando eu voltei da reciclagem, super empolgada para partilhar com ela tudo que Deus tinha me falado ali sobre o celibato, né? Aquilo que Deus foi gerando no meu coração, o desejo de trilhar o caminho, ela primeiro foi rezar por mim antes da gente partilhar, e Deus dava a ela a visualização de Jesus batendo uma porta, como se fossem as virgens prudentes, né, que elas batem ali a porta
né, esperando o esposo com as velas na mão, esperando que ele abra a porta para elas entrarem. E ela tinha um entendimento de que, na verdade, não eram as virgens prudentes, mas era o próprio Deus que estava ali, aquela porta, esperando que eu abrisse a porta do meu coração. E ali, para mim, foi uma confirmação, né, que Deus ia me falando, e eu gerando no meu coração naquele tempo. E aí, eu partilhei com ela, ela confirmou, e eu parti com a minha formadora comunitária e fui para um retiro de candidatos, né, ao celibato. E aí, assim, eu fui realmente com o coração aberto, desejoso de descobrir qual a vontade de Deus, né. Eu assim, estava muito convencida de que realmente poderia ser o celibato, mas eu precisava trilhar um caminho de discernimento. E aí, nesse caminho de discernimento, nós precisamos olhar para o nosso histórico de vida, né, para a nossa história de vida. E alguns pontos foram ficando muito marcantes para mim. Acho que nos primeiros pontos, assim, que ficaram muito marcantes para mim, foi a questão da solidão. Porque em muitos momentos da minha vida, mesmo que involuntariamente, eu precisei ficar sozinha. Né? Pode até parecer engraçado, mas eu, na minha primeira comunhão, eu tinha um grupo de 4 amigas, que nós estávamos juntos para tudo, em todos os momentos, né? A gente chegava da escola e ficava juntos. E às vezes a gente dormia nas casas umas das outras, fazia tudo junto. Quando a gente foi fazer o catecismo, as 3 ficaram em uma turma e só eu fiquei em outra turma. Só eu. E todas as 3 ficaram numa turma. E aí, tudo bem. Né? Beleza. Foi triste, digamos assim, mas passou. Quando foi na minha adolescência, eu tinha um outro grupo de amigas na escola, muito próximos, né? Que a gente inventava de tudo pra ficar junto fora do horário da escola. E aí nós estávamos juntas na mesma série, na mesma sala, no mesmo horário, e que era de manhã. E aí, um certo ano, todas, depois de 2 anos estudando juntas, direto, 3 anos, na verdade, depois de 3 anos estudando juntas, elas passaram pra tarde, todas foram pra de tarde, só eu fiquei de manhã. E eu disse, meu Deus, de novo, o que tá acontecendo? Porque é sempre assim comigo. E em outros momentos da minha vida, né, isso foi acontecendo. E no começo eu não entendia. Claro que isso me fez amadurecer, me fez, né, entender, assim, que eu me livrar da codependência afetiva, amadurecer, buscar mais a Deus, entender que era Ele que estaria comigo para sempre, mas doía, né, assim, não conseguia entender muito bem. E passou, claro, mas no meu caminho de discernimento eu fui lembrando de tudo isso, entendendo que já era sinais de Deus, de que, de fato, eu precisava me libertar da codependência afetiva que eu tinha e entender que era Ele que estaria comigo para sempre. Porque a vida do celibatário ela é marcada também por momentos de solidão, voluntários e involuntários. A solidão é importante para o celibatário, porque é ali, é sozinho com Deus que ele realmente consegue escutar a voz do esposo, né, se debruçar sobre a vontade do esposo. É ali que ele vai alargando ainda mais a sua relação com o esposo. Então é muito importante para o celibatário os momentos de solidão. E Deus já ia me preparando para isso na minha vida. Acho que outro ponto muito importante é essa questão, né, de ser inteiro, que Deus ia me falando ao longo da minha vida, e que às vezes eu até tinha relacionado a comunidade de vida, a ser comunidade de vida, porque eu queria dar tudo. Quando Deus me convenceu de que eu era comunidade de aliança, quando eu fui entendendo, na verdade, que eu era comunidade de aliança, e aí, mas esse dar tudo, esse ser inteira, se dirigia, na verdade, ao ser celibatária, né? Então, hoje eu posso ser de Deus com o meu corpo, com a minha alma, com o meu coração, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com o meu tempo, com a minha vontade, com os meus intentos, né? Com a minha força, com tudo que há em mim. Eu posso ser de Deus, né? E algo que é muito próprio do celibatário, né? O meu corpo é de Deus, a minha vontade, o meu coração. E acho que também uma questão muito forte do meu discernimento foi olhar para a minha história de vida com um olhar
sobrenatural, porque eu sou adotada e eu sou filha de mãe solteira e tenho 2 tias solteiras, né, que moram comigo. E eu tinha muito medo de fazer esse discernimento, algo que eu até falei que ia retomar, né, tô retomando agora, que eu tinha uma certa resistência ao celibato porque eu pensava, meu Deus, vai todo mundo dizer que isso é determinismo, né, que eu estou solteira, que eu vou permanecer solteira para sempre, porque faz parte da minha vida, porque eu cresci numa família assim, porque minha mãe é assim, minhas tias são assim, e eu vou morrer assim, né? Então, é claro que ser celibatário não é solteiro, eu dizia aos olhos do mundo, né? E aí, Deus foi me fazendo entender que vocação não se trata de algo exterior, algo externo, a opinião dos outros, é algo que eu nasci para ser, que está dentro da minha identidade. Antes de qualquer coisa, antes de da família onde eu fui criada, antes do meu histórico de vida, daquilo que foi acontecendo na minha vida, faz parte da minha identidade, daquilo que eu nasci para ser. E aí, eu fui me abrindo mesmo lá, né? Tirando ali os preconceitos, os medos. E eu fui entendendo que, na verdade, aos olhos humanos, digamos que assim, a minha vocação deveria ser o matrimônio, porque aí eu iria mostrar para minha família como era ter um casamento cristão, né? Um casamento verdadeiramente cristão. É um casamento que já nasceu ali dentro da igreja. E eu tinha muita vontade, é por isso que eu tinha muita vontade de casar, né? De ser, digamos assim, de quebrar esse ciclo na minha família e de constituir uma família. Eu sempre quis muito, assim, apesar de não ter muitas referências de casamentos que deram certo, mas quando eu entrei na comunidade, que eu fui convivendo com os casais, né, da comunidade, com casais que realmente se amavam e demonstravam se amar, com casais que, assim, aos meus olhos, conseguiam acertar tanto na educação dos filhos, que educavam os filhos já na moral cristã, desde criancinhas. Eu fui me apaixonando pelo matrimônio. Meu Deus, que coisa linda, isso é lindo, isso é belo. E eu queria aquilo para mim. Eu queria trazer isso para minha família. E aos olhos humanos estava perfeito. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que Deus ele foi desconstruindo a visão anterior, negativa que eu tinha sobre o matrimônio, reconstruindo essa visão dentro de mim e me apaixonando. Então eu me apaixonei pelo estado de vida do matrimônio, porque apaixonada eu queria aquilo pra mim. E aí Deus ele precisou fazer isso comigo para que a opção pelo celibato não fosse por medo, não fosse por fuga, não fosse por determinismo, não fosse por uma escolha assim meramente humana. Fosse algo que Deus, que Ele mesmo fosse conquistando, um espaço que Ele fosse conquistando dentro do meu coração. Porque o chamado ao celibato é um chamado de exclusividade, é Deus que me quer por inteiro. E para isso Ele precisou conquistar o meu coração. Então dizer sim ao celibato foi de fato uma oferta. A primeira abertura foi uma oferta, que continua sendo, obviamente, sempre vai ser, precisa ser, porque não é para mim, é para o outro. Mas que hoje, de maneira muito mais livre e desejosa, hoje eu quero ser celibatária, né? Hoje eu me encontro como celibatária. Mas Deus precisou ir preparando meu coração e conquistando meu coração. Nessa realidade, assim, outro ponto importante, né? É perceber, assim, o que Deus quer fazer dentro da minha história de vida, as curas que Ele quer realizar e aquilo que Ele foi realizando dentro da minha vida. E aí, para finalizar, eu parti de outro ponto importante, que foi sobre Jeremias 31:22, né? Antes disso, eu vou falar sobre o Cântico dos Cânticos, que é sobre esse jardim fechado, né? Deus, ele, há muito tempo, antes de eu me abrir de fato ao discernimento, me tocava muito essa passagem, né? Esse versículo, em que diz que a esposa é o jardim fechado do esposo. E aí, o celibatário é isso, e eu fui me encontrando nisso, né? De que eu sou o jardim fechado de Deus. Ele pode trazer esse jardim quem Ele quiser, para comer dos frutos que ele quiser oferecer a essas pessoas,
Mas no final de tudo, no final da festa, quem permanece é somente o jardim em Deus, o jardim e o esposo, né? A esposa e o esposo. E é justamente isso, né? A minha vida, a vida do celibatário. Deus, ele vai trazer para a minha vida quantas pessoas ele quiser, quantos filhos espirituais ele quiser, mas no final quem permanece é ele, somos eu e ele e eu, né? Eu sou totalmente dele e ele é meu. Eu sou esse jardim fechado que pertence a ele. Isso me fala muito. E a questão de Jeremias 31:22, que é uma passagem que Deus me deu no meu ano vocacional, mas que eu não conseguia compreender de fato. E Deus me marcou muito no meu ano vocacional, mas eu não conseguia compreender. Não é uma passagem que fala assim, é a esposa, Deus cria algo novo sobre a terra, é a esposa que se agarra ao esposo. É a esposa que cuida do esposo. Já ficava, tá, mas o que Deus quer me dizer com isso, né? Será que é realmente matrimônio? Eu vou cuidar do meu esposo? Jura. Mas eu não entendia muito. E quando eu entrei nesse caminho de discernimento, né, assim, eu fui me convencendo de que era realmente essa vontade de Deus, mas eu precisei fazer um discernimento, assim, de quando eu iria mandar carta, né? E aí no meu retiro final, digamos assim, é um retiro pessoal, mas onde eu fui discernir se era tempo de mandar carta ou não, eu encontrei uma página do livro, de um dos caminhos do caminho de discernimento, que fala justamente sobre essa passagem, né? E essa parte fala assim, fala sobre o Senhor cria algo novo sobre a terra, né? A mulher cortejando o homem. Essa passagem refere-se à comunidade da nova aliança, vista como esposa de Deus, que já não fugirá mais do seu esposo para correr atrás de ídolos, mas será ela mesma a agarrar-se a ele para jamais dele ser separada. Então eu, né, que tanto tinha fugido, no começo da passagem também, dessa mesma passagem, né, Deus fala assim, né, volta, virgem, filha rebelde, às tuas cidades, né? Então eu, uma filha rebelde, tanto tinha fugido de Deus, tanto tinha fugido da vontade de Deus, do discernimento, digamos assim, agora eu mesma me agarrava a ele, agora eu mesma tinha um coração desejoso de ser celibatária, de ser inteira dele, né? Ele foi conquistando esse espaço dentro do meu coração, até eu dizer assim, vem, eu quero ser tua esposa. E aí eu me lembrava daquela primeira formação desse caminho, onde Deus pedia para entrar no meu coração, né? E eu ali já tinha aberto meu coração. E eu já não queria mais fugir, eu já não fugia mais. Era eu mesma que queria me agarrar a ele, cuidar dele, cuidar também de Deus, reparar o seu coração, ser toda dele. Então é mais ou menos isso, né? Que eu posso partilhar por agora. E espero que a minha partilha possa de alguma forma ajudar quem esteja no caminho de discernimento para se abrir de verdade, sem uma abertura aparente somente, mas de verdade, do fundo do coração se abrir, seja qual for a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de bem viver o nosso estado de vida, tanto aqueles que já discerniram como aqueles que vão discernir, e que a Virgem Maria, Rainha da Paz, né, interceda sempre por nós. Shalom, irmãos!